Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar fazendo aqui uma análise conjuntural, né? Uma diagnose, como a gente costuma chamar. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês importante. Agradeço aí quem tem comentado os meus vídeos. Aqui a gente busca serenidade, tranquilidade. Nós não estamos aqui para fazer terrorismo emocional, mas para passar informações. Informações que a gente pesquisa, tá? Que a gente lê, que a gente estuda. A gente não fica naquela coisa do, sabe, do fake opinion, porque, gente, é terrível a gente acabar vendo no YouTube muita coisa que acaba ganhando like porque são assuntos do momento. O pessoal gosta muito de ficar no raso. Eles não gostam de mergulhar na profundidade. E não mergulhando na profundidade, eles não sabem absolutamente o que está acontecendo no mundo. Tá? Não sabem. É incrível a gente ver a manipulação que é feita. Tá? E eu não estou falando de manipulação política e social, que essa daí, meu amigo, o Brasil está completamente perdido. E aí a gente está falando de manipulação, tá? A partir de bases científicas e a manipulação a partir de bases religiosas, tá? Mas antes de continuar, olha, por favor, me ajude, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal, desative o sininho de notificação, tá? E compartilhe os nossos vídeos quando der para compartilhar, né? Se você tiver dúvida, você de alguma coisa e eu souber, eu respondo. Se eu não tiver como de responder, eu vou pesquisar. Vou correr atrás, tá? Então, nós estamos falando aí de toda a cosmologia gnóstica, tá? Eu sou Robson Macias, sou exognóstico, tá? E a gnose, para mim, ela é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Tá? Então a gente olha a gnose e percebe a partir da gnose a visão, né? Que a exognose não é a gnose das sociedades secretas, sabe, de sociedades aqui a gente revela, né, um monte de coisa. Eu nem entendo por que as pessoas ficam fazendo todo esse drama para revelar as coisas. Sinceramente. Né? E aí, quando você entra nessa sociedade secreta, você só gasta dinheiro. Tá? Porque elas dizem que não são religião e são religião. Ok? É uma outra mentira que sempre vai sendo contada para as pessoas. Eu vejo quanta gente que, assim, sabe, faz de sociedade secreta status. Para estar andando, achando que aquilo ali é uma mil maravilha lá. Nossa, está chovendo dinheiro na minha vida depois que eu entrei em sociedade secreta. Gente, eu já vi. Meu filho, tu vai ver coisa, né? Mas vamos continuar o nosso estudo, tá certo? Então vamos lá. Vou dar aqui e vamos entrar aqui no nosso tema, tá certo? Bem, eu vou abrir aqui, espero que não corte, né? Espero que
Espero que não corte muito, né? Mas cortou um pouquinho ainda, né? Os arcontes lançaram um transe sobre Adão, e aí você vai encontrar isso aqui na Bíblia, tá? Aonde eles fazem o Adão dormir. O transe é quase que anestésico para fazer o quê? Uma manipulação genética. Tá? Uma manipulação genética. Eles se colocaram em um estado de sono, mas foi a sua percepção que eles entorpeceram. Eles tornam nossos corações pesados, nós estamos falando dos arcontes, do demiurgo, para que possamos não prestar atenção e nada ver. Essa é a grande realidade. As pessoas estão num transe também, dentro da nossa sociedade. Não, alguns que pensam que estão acordados estão dormindo também, tá? Então perdemos o reflexo da luz divina dentro de nós. Assim, os arcontes agiram sobre a humanidade com o objetivo de nos enganar. Quando o espírito vital aumenta e o poder iluminador do corpo fortalece a alma, ninguém pode desviá-lo do caminho para diminuir a sua humanidade. Mas aqueles sobre os quais os espíritos falsificados estão presos são alienados da humanidade e são desviados. O espírito desprezível ganha força ao nos desencaminhar. Os arcontes sobrecarregam a alma, atraindo-nos para as obras do mal, e nos puxam para o esquecimento, fazendo-nos esquecer de quem somos. Tá? E é isso mesmo, está no apócrifo de João, esse texto. Tá? Tudo isso aí, nesse livro, volto a repetir, Gnose de João, tá? Aqui, ó, editora Garbalux, editora Garbalux, tá? Você pode pedir lá que você vai receber, tá? Então, os arcontes, o demiurgo, estão por trás da manipulação do mundo. Claro que eles não agem só, né? Eles não agem só, eles agem a partir de outros instrumentos que eles, né, tentam colocar, certo? Muito bem. Jesus, né? Eu não quero cobrir o custo de Jesus, né? Jesus sabia aonde estavam. Ele disse muitas vezes, inclusive na Bíblia, ele fala isso. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Né? O agir segue-se ao ser. Isso é um axioma filosófico. O agir segue-se ao ser. Tal como se é tal como se age, gente. Tá? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Cobras venenosas, ninho de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Dizia Jesus. E ele falava com pessoas específicas. E ele chamava eles de raça de víboras. Por quê? Porque eles são filhos da serpente. Eles são híbridos. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Tá? O diabo aqui é o Iadabaote, gente. E quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, Caim. E jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Então, existe uma descendência, sim, dos arcontes, quer seja biológica, quer seja astral, espiritual, né? Eles controlam o sistema Terra. Eles controlam o universo Terra. Tá?
as 13 famílias mais ricas do planeta, tá? Esse pessoal, gente, é incrível. Esse pessoal, eles casam entre eles para não haver misturas de sangue e para eles não perderem a linhagem. Não, isso aqui não é história de Hollywood, isso aqui não é baseado em filme, isso é fato, pesquisa, simplesmente isso. Também não é teoria da conspiração. Tá? Disse o apóstolo Paulo, né? O que ele disse? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, arcontes, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais nas regiões celestiais, quer dizer, nas esferas celestiais. É onde estão os arcontes, as autoridades, os governantes. Só, né? Não vê quem não quer, que está entorpecido, que está adormecido, né? Bicho feio isso aqui, né? Olha só. Imagina, se você encontrar com um bichinho desse aí na sua rua, né? O deus Arcon, autodenominado chamado Yaldabaoth, nome ao deus dos hebreus, Yahvé, de acordo com a hipóstase, é uma criatura demente e cega pelo poder, incapaz de evoluir, porque é uma limitação da sua natureza intrínseca. Ele nasceu assim. Se quer perceber a sua natureza psicológica, olhe os textos do Antigo Testamento e perceba as suas atitudes. É só olhar, gente, os textos do Antigo Testamento e você vai perceber que psicologia está por trás do Deus da Bíblia. Não é normal. Tá? Então, Yaldabaoth, ou Javé, ou Jeová, Lá, Dama, seja lá como queiram chamar, seria o chefe de um grupo de reptilianos inglês ao seu serviço, de seres de Orion que criaram seres humanos e tentam subjugá-los. Isso aqui também, tá? Existem teorias a respeito da constelação de Orion, né? Porque a ligação dela, né, é muito intensa nos escritos, ok? Em alguns escritos por aí. Nas tábuas da Suméria se fala de um planeta, de um 12º planeta chamado Nibiru. Tá? Há quem acredite e há quem não acredite. Isso daqui fica a critério de qualquer um, não é? Não, eu não discuto. Eu não acredito. Problema seu. Eu acredito. Também problema seu. Tá? A gente deve ter sempre criticidade. Mas criticidade não deve ser a gente querer tapar os nossos olhos e não perceber a realidade à nossa volta. Tá? Que criaram seres humanos e tentam subjugá-los. Os ditos Anunnakis, olha aí, que são tão prestigiados como nossos criadores, nada mais são do que os arcontes. Já falei sobre isso. Elohim, arcontes e Anunnaki são os mesmos seres. Só que eles receberam nomes diferentes nas diversas culturas. Tá? Eles, de fato, estão por trás do surgimento do homem sapiens sapiens. Tá? Mas ninguém se iluda. Existe muito mais coisa por trás do véu. Tá? Então, eu sempre digo isso para as pessoas. É preciso ir além. Tá? O que eu estou lendo aqui, eu estou fazendo uma leitura reflexiva, né? Não vou ficar fazendo aprofundamento, porque o nosso vídeo duraria 2 horas de tempo. Tá?
Na aparência, os deuses serpentes eram altos, com pelo menos de 8 a 10, segundo alguns, né, pesquisadores, de 8 a 10 pés. Né? Isso é bastante alto. E andavam com 2 pés. Eles tinham uma cauda como réptil e uma pele dura parecida com o de largato, mas com uma grande quantidade de pele com como se fosse escamosa, né? A pele deles era geralmente lustrosa e lisa, parecia um camaleão, provavelmente variava em diferentes tons de verde a cinza. Tinham chifres curtos na cabeça que consideravam como um sinal de divindade. Os humanos eram repulsivos para eles porque eram peludos, tinham peles macias e membros ósseos. Existem origens sugeridas para a intervenção reptiliana dos Anunnaki nos assuntos humanos. Escreve Iker, um escritor. Primeiro, eles são extraterrestres. Segundo, eles são terrestres interiores que vivem na Terra. Tá? Isso é também uma ideia que está sendo bastante discutida. Terceiro, eles manipulam a humanidade de outra dimensão, possuindo corpos humanos. E aqui o escritor diz, eu acho que todas elas são verdadeiras. Possivelmente sim, porque eu já falei em outros vídeos. Tá? Eu falei em outros vídeos, o que eu falei? Eu falei o seguinte, gente. Houve um momento na história em que esses seres passavam com muita facilidade para a realidade, para a nossa realidade Terra, para o nosso universo Terra, para a nossa Terra base. Eles tinham facilidade de passar por causa dos portais que eram com muita facilidade existentes. Mas houve um momento em que a engrenagem tecnológica do universo mudou e com isso alguns acabaram ficando presos para o lado daqui e os de lá não puderam mais passar. E o que é que aconteceu? Eles deram um jeito de se esconder em lugares secretos, cavernas profundas, tá? Aonde eles se mantêm afastados da sociedade humana. Tá? Também por uma questão de decisão. Eles seriam altamente perseguidos e possivelmente destruídos, porque basta você ver essas histórias que se conta de que seres aparecerem em Valinho, o ET de Varginha, o ET não sei de onde, e quando eles vão ser descritos como eles são, geralmente eles parecem seres muito baixinhos, com olhares puxados, grandes, né? É muito parecido com um feto, né? Certo? Agora, é preciso a gente ter muito cuidado na hora de analisar esses fatos. Mesmo eu dizendo isso aqui, a gente tem que ter criticidade, tá? A gente não tem que estar absorvendo tudo e engole tudo não. Eu, quando pesquiso, eu procuro analisar as coisas bastante, tá? E eu acredito piamente que os criadores da raça humana, eles, em algum momento, eles vão se mostrar, se revelar. Porque ainda hoje os humanos são escravos deles. Ainda hoje, eles estão raptando, capturando humanos e levando para determinados ambientes para fazer testes, manipulações, etc. Tem muita coisa acontecendo no mundo, gente, que foge ao nosso conhecimento, porque nós estamos intertidos com outros assuntos, tá? Então é preciso a gente ter bastante cuidado com essas coisas. Tá? Muito bem, continuando aqui, vamos lá. Essa linhagem, escreve esse escritor chamado Iker, se tornaram aristocracia britânica e europeia e as famílias reais, e graças ao grande império britânico foram exportadas
para todo mundo para governar as Américas, África, Ásia, Austrália, Nova Zelândia e assim por diante. Essas linhas genéticas são manipuladas nas posições de poder político, militar, da mídia, bancário e comercial. E, portanto, essas posições são mantidas por répteis de quarta dimensão, escondidos por trás de uma forma humana ou por fantoche dessas mesmas criaturas. E aqui eu quero fazer uma análise rápida com você. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Mesmo eu falando desse assunto aqui, eu não acredito que eles têm pele escamosa e que estão aqui na Terra por aí, sendo da três famílias. Não. As três famílias são originárias de Caim, gente. São híbridas. Elas têm sangue híbrido, mas elas são humanas. Elas não são largatos no sentido de répteis, no sentido de que elas estão usando um disfarce de pele humana para ataque. Porque, por mais que você queira acreditar numa ideia dessa, ela segue absurda, apesar de que hoje a tecnologia facilitaria muito o disfarce, mas não é assim, né? A descendência deles é uma linhagem grande e eles se tornaram donos de grandes poderes na humanidade. E eles têm uma origem de uma certa nação na Terra, tá? E eles estão no domínio dessas grandes esferas de governo, da mídia, da política, dos bancos, do petróleo. Eles dominam o cenário, eles fazem parecer as coisas do jeito que são, né? Eles colocam presidentes, tiram presidentes, eles dão um golpe, eles fazem revoluções, eles fazem guerra, eles, né? Vocês acham que eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo a guerra da Ucrânia. Eles estão fazendo a guerra da Ucrânia. Primeiro, para distrair o povo. Segundo, porque existe ali todo um aparato cujas essas famílias nunca são atingidas por nada, mas elas estão tanto de um lado quanto do outro. Elas fazem a guerra, tá, e ficam estimulando tanto um lado quanto o outro. Então, é só prestar atenção, gente, nessas coisas que rápido a gente desperta e não fica mais caindo nas armadilhas deles. Em uma das passagens aparentemente sem censura das Escrituras, Jesus as repreendeu dizendo: vós, serpente, geração de víboras, como podes escapar da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e alguns deles matareis, e crucificamos alguns deles, açoitareis nas varas da sinagoga, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós vire todos os justos. Sangue derramado sobre a terra, do sangue do justo Zacarias, filho de Barquias, a quem mataste entre o templo e o altar. Está lá Mateus 23. A sede de sangue e o modus operandi dos observadores encarnados mudaram um pouco nos últimos 2000 anos. Então, Jesus sabia perfeitamente quem era eles. Eis aqui o motivo porque Jesus foi crucificado. Porque Jesus era um avatar, tá, que veio desmascarar o Yaldabaoth. Só que o Yaldabaoth queria que ele fizesse o que ele queria. E como o Cristo está acima do demiurgo, tá, está acima, é um ser superior a ele ficou com raiva. Então, portanto, ele manipulou os fatos, manipulou os dele, e eles mataram Jesus. Ok?
E Jesus sabia perfeitamente quem era essa gente. Ele não tinha medo de chamar deles de serpente. Algumas pessoas dizem que essa doutrina dos filhos da serpente é uma invenção. Não, não é uma invenção. É porque eles ficam dizendo que é uma invenção porque eles não conseguem encontrar base no Antigo Testamento para dizer isso. Mas a base existe. Se você olhar os livros gnósticos e olhar a Bíblia direitinho, ler com literalidade, você vai perceber que é isso. Tá? Eu já vi, gente, tem um monte de vídeo aí meu sobre esses assuntos. Eva teve relação sexual com a serpente, com o arconte-chefe. Daí ela gerou 2 filhos, Caim e Abel, só que Caim matou Abel e foi para a terra de Nod, nos Noditas. Aí se torna uma raça, tá? Só que tinham outras raças humanas na Terra, não era só um tipo de humano, existiram pelo menos 6 tipos de humano. É só ler o livro, né? O nome do livro é Sapiens, tá? Do Noah, que escreveu agora, mais recente, um livro chamado Homo Deus, tá? Então, gente, quem lê vai entender perfeitamente do que é que eu estou falando, né? Então, as pessoas deixam de acreditar nas coisas porque eles acham é muita fantasia, tem muita fantasia. É claro que os gnósticos usaram uma linguagem que você tem que ler na literalidade dos textos, porque se você olhar pelo lado simbólico, você vai dizer que tudo isso aí é mitologia, lenda e etc. Né? Que é assim que os donos do mundo, para fazer desmerecer alguma coisa, eles começam a fazer. Tá certo? Muito bem. Então, sigamos aqui. Segundo esses registros arqueológicos, o Demiurgo teria criado a ilusão de reencarnação para aprisionar-nos em um sistema de dor que os alimenta energeticamente. Assim, veja como a tão afamada teoria de Freud se encaixa. Somos condicionados a sofrer e fazer sofrer desde criança. Tá? Nos últimos 350 mil anos da Terra, ou seja, desde que os arcontes tomaram o nosso planeta como sendo sua propriedade, todos os tipos de governo e poder em todas as áreas estiveram sempre sob o comando dos seus asseclas. Muitos seres negativos extraterrestres encarnaram com o objetivo de tomar todos os controles sobre a humanidade e os recursos naturais desse riquíssimo planeta. E é isso que a gente está vendo mesmo. Por que é que essa luta desenfreada por causa do ouro? Olha lá onde é colocado o jardim do Éden, e uma das pastas lá diz o seguinte, que lá tinha ouro. Os Anunnaki, por exemplo, estavam pegando ouro para quê? Tentar salvar a atmosfera de Nibiru. Tá? Então, é só ir ligando uma coisa com outra. Se a gente monta um quebra-cabeça, pessoal, juntando uma coisa com outra, você vai se espantar. Tá? Se você pegar a Bíblia, pega ali o livro de Urântia, pega ali o Alcorão, pega ali outra coisa, você vai juntando com os textos gnósticos, você vai encaixando algumas coisas. E você vai percebendo o que está acontecendo. Na medida que foram encarnando, porque, vejam bem, aqui está se falando que os seres vinham à Terra para se encarnar em corpos humanos. Porque existe um processo mecânico
tecnológico para esse nascimento. Não é só o ato de copular entre macho e fêmea, fazer sexo, que gera um filho. Há um princípio, tá, astral, tecnológico, que faz com que sejam gerados seres. Então, a roupa mecânica, essa roupa mecânica, bioquímica ou físico-química, ou biofísico-química, é isso aqui. Bioeletroquímica, podemos chamar também, é o nosso corpo, foi produzido tecnologicamente. E devido à ressonância, ou melhor, o campo morfogenético, nós fomos nascendo, né, semelhantes. Muito bem. É necessário que Jesus permaneça no céu, no grego, ouranou, espaço, ar, atmosfera, porque é isso que a palavra quer dizer, até que chegue o tempo, cronos, tá? Tempo cronológico, em que Deus restaurará, aí a palavra grega é apocatástase, mudar, transformar, voltar ao estado original todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Está lá escrito em Atos 3:21. Tá? Muito bem. A física e a mecânica do pleroma já começou o processo de mudança. Respondeu Jesus. O que foi que Jesus respondeu? O meu reino não é deste mundo, deste cosmos, desta ordem, deste sistema. Volto a dizer, o meu reino não é deste cosmos, desta ordem, desse sistema de coisas. O meu reino não é daqui, da esfera da Terra, do universo Terra. Não é desse cosmos aqui. João 18:36. Então, se ele não é daqui, ele é um extraterrestre. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim, tá? Da completude do mundo, tá? Da completude do mundo, ou dos séculos, dos tempos, da era, do ciclo. Quando é que vai se completar esse ciclo? É isso que eles perguntaram a Jesus. Quando é que vai nascer um novo ciclo de vida? Uma nova era. É assim dizer. Tá? É isso que eles estavam perguntando a Jesus. E aí, Jesus disse claramente que seu reino é Basileia, não era deste sistema, desta ordem de coisas, desse cosmos. Disse que o Evangelho é o bom anúncio que deveria chegar a toda a terra habitada, e Ocumene, e que somente depois disso, então viria a consumação, a completude deste ciclo de tempo, desta era, deste século, círculo, orbe, eon, deste período, desta geração, desta vida, desta força vital, aionos, da renovação cíclica. Portanto, Jesus em nenhum momento falou de fim do planeta, da destruição do planeta, que o planeta vai acabar, vai se destruir em pedaços, vai explodir, puf, aí voar cascalho para todo canto e todo mundo vagando aí no espaço. Não é isso que Jesus falou. Jesus disse que haveria um tempo em que o sistema Terra, a Terra base, vai ser renovada, vai passar por um processo de transformação, transmutação. E isso é o processo tecnológico que vai acontecer. Por quê? Porque os seres que estão acima
desses arcontes, desses governantes, está planejando. Tá? A renovação cíclica do universo já começou. Na gnose, os aeons são conhecidos por serem entidades divinas, normalmente em pares, masculino e feminino, denominado de sígias, e que existem no pleroma, no espaço de luz. Tá? Diríamos assim, em outro universo ou em outro cosmos. Né? Aqui a imagem do Yaldabaoth. Este ciclo de tempo foi governado por um éon chamado Yaldabaoth, também conhecido por Sakra, Samael, Yahvé, Jeová, Alá, Brahma. Tá? Esse ciclo está sendo governado por ele. Não tem jeito. Tá? Nós estamos vivendo esse ciclo de tempo sendo governado por ele. Em Mateus 24:3, os discípulos estão perguntando quais os sinais da vinda do Cristo e do fim do governo do Aeon deste sistema, quando um novo Aeon passará a governar um novo ciclo de tempo e uma nova era. Quem vai governar? É o quarto Logos. Esse quarto Logos vai estabelecer um novo programa, diríamos assim, para essa grande Big Data, esse grande computador, para gerar uma nova interface. Tá? Isso aí nós já vamos começar a presenciar a partir de 2023, 2024, 2025 vai ter um ápice muito grande de acontecimentos que muita gente vai ficar abalada. Muitas pessoas. A nova era será a do Espírito Santo, né? Do Paráclito, do Espírito da Verdade. Tá? Isso aí, os místicos antigamente falavam isso, né? De uma maneira mística, de uma maneira espiritualista. Nós temos que falar de uma maneira mais técnica, né? E dizer que esse é um processo em que o novo governo exercerá o domínio sobre este sistema. Tá? Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, não ao Arconte, não ao Yaldabaoth, que é o demiurgo, ao Pai. Depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder, todos os arcontes. Está lá em 1 Coríntios 15, 24. Né? E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aí vai haver a unidade perfeita. É este processo de transformação interior, gente. Porque, veja, a intervenção virá pelo mundo astral, não pelo mundo físico. Como é que os seres, os arcontes, os Anunnaki, Elohim, seja lá o nome que você quiser dar, eles manipulam a humanidade através da energia sutil da matéria, através do plano astral, aonde eles vão intervindo, colocando ideias, colocando chips, manipulando, porque veja, a todas as noites quando você dorme, o que acontece? O teu psíquico dorme, mas aí o que eles fazem? É nessas horas que eles trabalham, tá? Fazendo implante, fazendo mudanças, alterando a sua mecânica, né? Então é preciso que a gente entenda isso como do ponto de vista tecnológico, tá? Que transformará o esquema,
tá? Mudar inteiramente, transfigurar nossos humilhados, olha aí, tá? Corpos humilhados, tornando semelhante de forma conjunta, conformado ao do seu corpo glorioso, pelo poder, pela energia que capacita poder e colocar tudo que existe debaixo de seu pleno domínio. Então, o que em Filipenses 3:21 está falando da forma como o nosso corpo será transformado, tá? E isso já está sendo trabalhado por eles, tá? Os seres como os teófos, os fois e os sófos, eles estão trabalhando exatamente por quê? Porque haverá uma mudança na nossa estrutura corpórea, na nossa organicidade, na nossa fisicalidade. Haverá essa mudança. Não adianta as pessoas ficarem falando, pensando, achando que isso vai acontecer, do tipo, daqui a pouco o seu corpo, você tem outro corpo. Não. É que essas mudanças vão acontecer dentro do corpo astral, tá? Do corpo espiritual, para poder transformar o nosso corpo físico. Porque no futuro, gente, não tem como nós sobrevivermos na Terra com a mesma estrutura corpórea, com a mesma fisicalidade que nós temos hoje. Não haverá como, tá? Porque nele, tá? Abaixo dele, dentro, habita, reside toda a plenitude, todo o pleroma da divindade. Theotetos, todo o ser completo da deidade. Corporalmente, corpus somático, em Colossenses 2:9. Então, em Jesus habita toda a plenitude, todo o pleroma está nele, no Cristo. Tá? Está contido nele. Tá? Ok? Então, meus amigos, quando a gente, tá, pensa que tudo, nós já sabemos de tudo, nós não sabemos ainda de nada. Né? Mas o mundo astral está aí. E tem gente achando que haverá um fim do mundo, haverá uma vinda em que o Cristo virá, aí os corpos levantarão dos túmulos e sairão, e haverá ali e tal, sabe? Porque é uma leitura feita de forma equivocada, porque o que acontecerá será realmente uma transformação nos corpos, na corporeidade, na fisicalidade. Veja, quando as pessoas morrem, as pessoas não deixam de ter corpo. Elas continuam com uma corporeidade diferente. Não mais um corpo eletroquímico, né, ou físico-químico, como queiram chamar, mas um corpo totalmente diferente. Essa é a grande verdade. Tá? É aquilo que depois o apóstolo Paulo vai chamar de corpo glorioso, corpo ressurreto. Tá? Porque as pessoas estão esperando uma ressurreição do tipo assim, vai acontecer e corpo ressurreto. Até porque Paulo falava da ressurreição dos mortos, ele nunca falou de ressurreição de corpo, ressurreição de carne. Isso aí foi uma invenção da igreja. Paulo nunca disse que haveria a ressurreição da carne, ela disse que vai haver ressurreição dos mortos. É totalmente diferente, gente. Tá? Totalmente diferente. E Paulo vai dizer, aqueles que naquele dia estiverem vivos terão seus corpos transformados, uma metamorfose, de modo que a energia vai transformar os nossos corpos para poder. Por que vai ser preciso fazer? Porque a Terra sofrerá mudanças, então tem que haver mudanças dentro da corporeidade humana para habitar essa nova configuração do sistema.
Tá? E aí tudo isso está sendo trabalhado. Tá? E aí tem as forças, tá, que estão trabalhando com isso. E é claro que, como todos os seres, a maioria dos seres são seres psíquicos, eles não têm a centelha divina. Tá? Muitos desses seres espalhados aí pelo universo Terra, então eles tentam atrapalhar de todas as formas. Por quê? Porque esses seres sabem que está havendo um processo de transformação. Né? Onde eles estão trabalhando nas mudanças da mecânica da Terra e nas mudanças da mecânica do nosso ser, do nosso existir. Talvez seja difícil para você entender isso, mas nós temos que sempre ressaltar, né? Assim como existem humanos bons e maus, existem seres fora dentro da esfera, tanto dentro da esfera do universo Terra como fora do universo Terra, que também fazem suas escolhas. E o bem e o mal não é questão ética ou moral. Tá? Então é preciso a gente entender que a nossa humanidade agora, a raça Sapiens Sapiens, ela está fazendo um processo, está havendo muita intervenção biológica, tá? E eu vou falar uma hora dessa sobre o que aconteceu com a Covid de fato, tá? Não, você não vai ouvir eu dizer que ela não existiu, que ela não era, que não era doença, não. Você vai ouvir de mim que ela era doença e ela existiu. Não é negacionismo, mas é dizer para você que ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que isso. E eu vou dar um spoiler para vocês. Se vocês fizerem uma pesquisa e não vão conseguir fazer essa pesquisa, porque esses dados eles não vão revelar, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, vocês vão ver que tipo de pessoas morreram com a Covid. Que tipagem sanguínea tinham essas pessoas. Tá? Só isso que eu quero dizer para vocês. E aí, uma outra hora, a gente volta com vocês com novos vídeos. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu legal, compartilhe esse vídeo. Se tiver alguma pergunta, faça. Se eu souber, responda. Se não souber, eu digo para você que eu não sei e vou pesquisar. Vou correr atrás. Prometo que corro atrás. Tá? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo, tá bem?